quero compartilhar com você nessa manhã algo que a gente vê por aí. Muita gente falando, o pai tá on. Já escutou essa? Mateus, escutou essa já? O pai tá on? Já escutou, Hernani? O pai tá on? É mesmo? O pai tá on, né? Tá tudo acontecendo, estou de olho em tudo. Mas eu tenho percebido que muitos de nós, e essa mensagem talvez seja para você, que tenha percebido que o pai dos céus está off. Alguns têm dito, pastor, e durante toda a minha jornada pastoral eu escuto demais isso. Por que Deus está em silêncio? Por que Deus não faz alguma coisa? Será que ele é indiferente? Será que ele morreu? Será que ele não percebe a minha dor? Será que ele não percebe as coisas que estão acontecendo no mundo? O pai está off, só pode ser. Acho que ele está de brincadeira comigo. Acho que ele tem prazer em me ver sofrer. Deixa eu te falar, não é nada disso não. E nessa manhã, eu quero trazer uma palavra baseado no texto expositivo de Abacuque. Abacuque tem 3 capítulos, você pode abrir a sua Bíblia, tanto física quanto online. E nós vamos fazer algumas leituras. E eu trouxe como tópico, como tema dessa mensagem, o que fazer quando Deus parece inativo. Deus está offline, parece que Ele está offline, Ele não escuta, Ele não responde, Ele não atua, Ele não faz, eu não o sinto, o que eu faço? O que nós fazemos? E eu quero trazer essa palavra de alguém que passou por algo muito semelhante a isso. Vamos ler juntos Abacuque, capítulo 1, versos 2 e 3. Para quem está aqui em Curitiba, está projetado. Queria que a sua atenção para que pudéssemos ler juntos, palavra por palavra. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que Tu ouças? Até quando gritarei a Ti, violência, sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Continuando, verso 4. Por isso que a lei se enfraquece, e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Essa é uma oração genuína de um profeta que estava cansado. Ele estava cansado de ver toda aquela história, de ver o povo babilônico tomando o povo de Israel, tomando as suas casas, tomando tudo. E tem um anúncio de que as coisas vão ficar ruins, o céu vai escurecer, não haverá mais dia, as coisas vão ficar ruins. Ele está cansado e ele chega diante de Deus e ele está fazendo uma reclamação. E o que nós aprendemos aqui? Abacuque reclama. Deus faça alguma coisa. Você já fez essa pergunta alguma vez para Deus? Você vai fazer alguma coisa? Você já disse alguma coisa desse tipo para Deus? Alguma vez na sua vida? Quem já fez essa afirmação para Deus? Pode levantar a mão. Eu já fiz muitas vezes. Deus, faz alguma coisa. Pelo amor de Deus, Deus, faz alguma coisa. Nós estamos cansados, nós vivemos em um tempo em que nós vemos cada dia mais mães cansadas. Tem mães cansadas aqui? Pode levantar a mão. Mães cansadas, maridos cansados, pais cansados, pastores cansados, profissionais cansados. Nós estamos cansados. Eu tenho muita gratidão e alegria, mas eu também estou cansado. Nós vivemos numa era de cansaço. As coisas nos estressam. Parece que as coisas não saem do lugar às vezes. Tem coisas que a gente fala assim, Deus, será que você não está percebendo tudo que está acontecendo, essa maldade? Faz alguma coisa. Faça alguma coisa. E Abacuque aqui é um profeta, e ele está há mais ou menos 700 anos antes de Cristo. Para que você possa ter uma reflexão da Bíblia sobre o período, essa timeline,
quando Jesus vem e pisa na terra, quando ele nasce, antes disso, 400 anos antes, Deus não mandou nenhum profeta, nenhum. É um que eles chamam de período interbíblico, ou também um período de silêncio. E o último profeta que até a Eliane trouxe aqui, o último profeta que se levantou, nós estamos falando de 400 anos antes. Então, nós estamos hoje falando sobre Abacuque, um profeta contemporâneo do profeta Jeremias, em que naquele tempo ele estava falando assim: eu só vejo injustiça, eu só vejo maldade. Parece os dias de hoje. Ele está ouvindo o povo é um povo infiel, é um povo que não ama a Deus, que não teme a Deus, que não segue a Bíblia daquele tempo, ele não segue as leis, a Torá. É um povo que está esquecendo Deus, que está se misturando com outros deuses, está fazendo um monte de coisa que Deus não agrada. E ele está falando: faz alguma coisa, será que você é indiferente com o que está acontecendo com a gente? Se você começar a ouvir as pessoas dizendo ao seu redor hoje, as reclamações desse tempo, o que elas estão dizendo? O que as pessoas estão reclamando para você? Faça um teste. Elas estão reclamando da política? Elas estão reclamando de saneamento básico? Elas estão reclamando que não está sobrando dinheiro? O mercado está caro? O mercado está caro, gente? Está caro, né? Os commodities, a madeira que você vai fazer o brinquedo, está mais cara? Está muito mais caro. Você vai comprar o cafezinho, quanto é o cafezinho hoje no mercado? Você começa a olhar os valores, não, peraí, nós estamos falando de carros. Alguém tem dúvida que está muito caro ter um carro no Brasil? Você parou para tentar comprar um terreno? Aquele terreno que há 10 anos atrás estavam vendendo por 10 mil? Quanto que está hoje? Você começa a reclamar e as pessoas vão dizendo coisas: eu não aguento mais fulano, ciclano, eu não aguento mais meu marido, minha esposa, eu não aguento mais a escola, olha tudo acontecendo, reclamação, reclamação, reclamação. Mas eu preciso te dizer que às vezes a gente precisa fazer alguma coisa sobre as vozes que nós escutamos. E eu queria deixar isso claro para você, porque você pode ter que abrir mão. Escute isso, e eu vou colocar na tela para que a gente possa ter certeza disso. Você pode ter que abrir mão de algumas pessoas para entrar no futuro que Deus tem para você. Existem pessoas que estão travando você, amizades, até familiares, que não permitem que você consiga dar um passo de fé, que você não consiga ter paz, que você não consiga prosperar, porque nada vai dar certo. São os murmuradores, os reclamões, as pessoas que querem sugar a sua energia porque elas não têm energia e você se sente cada vez mais fraco. Mas eu também quero te dizer isso: se você quer superar aquilo que está te mantendo para baixo, você precisa se entregar totalmente ao processo de Deus. Totalmente. É uma rendição. Deus está querendo fazer algo novo na sua vida hoje. Vou falar de novo. Deus quer fazer algo totalmente diferente na sua vida hoje. É para você. Deus quer fazer novidades, trazer novidades para a sua vida. Mas Ele quer que você entenda que existe um processo. Deus continua no controle quando o controle sai das nossas mãos. Deus continua soberano. E é isso que esse profeta, há 2.700 anos atrás, está passando, e é muito semelhante ao que você está passando. Será que Deus não está vendo essa maldade? Será que Deus não está percebendo que eu estou mal? Olha o que essa pessoa fez comigo. Depois, olha o tanto que eu fiz para ela, olha como ela foi injusta comigo. Para superar, a gente precisa se entregar ao processo. Um processo de cura, um processo de mudança de mente. E olha o que o texto de Abacuque 1, versos 5 e 6 vai dizer. Nós vamos ler juntos mais uma vez. Agora nós temos algo diferente. Abacuque reclamou. Deus não está offline, Deus respondeu. Vamos ver o que Deus respondeu? E Deus vai falar uma coisa muito interessante para Abacuque. Ele diz assim: olhem as nações e contemple-a.
Contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Não é positivo, é negativo. Eu estou trazendo os babilônios. Quero que você repita isso comigo, isso é muito importante. Estou trazendo os babilônios, fala isso. Estou trazendo, isso é importante. Nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. Você percebeu o que você acabou de dizer? Deus afirmou algo que não era positivo. O que Deus disse? Estou trazendo destruição para vocês. Meu Deus, como que você pode fazer isso? Vamos conversar com Deus um pouquinho, gente? Vamos sentar no divã com Deus? Vamos conversar aqui com Ele na terapia. Deus, você está maluco? Você está precisando de um remedinho, Deus? Você vai trazer destruição para o seu povo, mas você é bom? Será que você está tendo alguma situação patológica, um delírio, uma mudança de humor? Você perdeu a noção de quem você é? Abacuque está falando para Deus e Deus responde e não responde aquilo que ele queria. Então, nós entendemos primeiro e vemos que Abacuque reclama, Deus faça alguma coisa e agora Deus responde. O que Deus responde na tela? A Babilônia é meu instrumento. E a pergunta que eu quero deixar hoje para nós aqui é: será que Deus usa o sofrimento e permite o sofrimento para nos ensinar alguma coisa? Será que esse sofrimento que você está passando, aquela traição que você recebeu, aquela bordoada que você escutou, recebeu com força, mas aquilo não desceu legal para você, ou aquela trapaça, ou aquela maldade que fizeram com você, será que, como assim Babilônia é meu instrumento? Eu já compartilhei uma vez com alguns sobre uma tia da minha esposa. Ela estava com um câncer. Ela estava com câncer no interior do Rio Grande do Sul. E ela estava fazendo um tratamento caríssimo, caríssimo. Um remédio custava R$8.000 por mês. E ela foi fazendo aquele tratamento, e aquilo não estava surtindo efeito algum. E parece que ela tomava e piorava, o câncer só aumentava e nada acontecia, e os médicos olhavam, olha, não está acontecendo nada, mas só temos isso para oferecer. E ela faleceu muito rápido. 2 ou 3 meses depois, saiu uma notícia, em que um grupo, uma facção, estava adulterando remédios de câncer na cidade de Ijuí, que era o hospital em que ela pegava aquele remédio. Placebo, farinha pura, não tinha nada de especial ali. E depois da morte dela, quando eu vi aquela notícia, eu mirei. Eu falei, eu vou atrás de descobrir quem são esses indivíduos. Eu vou atrás, eu quero saber esses nomes. Eles vão ter que pagar e vão pagar caro por isso, nem que seja na força. E eu lembro o Espírito Santo dizendo para mim: ai destes, porque esse julgamento não cabe a você. E quando eu vejo aqui a Babilônia como instrumento de Deus, a gente vai se perguntar: por que Deus permite o mal? Por que Deus permite que pessoas façam mal para outras pessoas? Por que tanta maldade, Deus? E você está dizendo que a Babilônia é seu instrumento? É por causa do pecado, da queda do ser humano. É para dizer, está vendo, todos vocês, inclusive eu, nesse caso, sou pecador. Eu tenho uma natureza pecaminosa, e se essa natureza não tiver controle, ela vai ser
estendida ao máximo, até que esse ego se torne absoluto, em plena maldade, e de ser humano eu possa me transformar até em um demônio. Uma maldade sem controle, sem ética, é uma maldade onde nós vemos os extermínios na face da terra, onde nós vemos os assassinatos, onde a gente vê todas as maldades. E às vezes você vai se colocar e falar assim: Deus, que dia horrível, que ano horrível. Mas eu preciso te dizer uma coisa importantíssima. Você está tendo um dia difícil? Você está tendo uma semana difícil? Se hoje é um dia difícil, você pode colocar a mão no seu peito, coloca aqui a mão sobre o seu coração, coloque a mão no seu coração e sinta esse pulsar. Até pulsar, coloque mesmo. Você que está online pode colocar. Você que está escutando essa mensagem. Às vezes vai ser difícil até encontrar esse pulso. São tantos ruídos. Você sentiu isso? Sentiu batendo? O nome disso não é só pulso. O nome disso é propósito. Você está vivo por uma razão. Não desista. Se você não está morto, não acabou. Deus tem um propósito na sua vida. Tem alguém que crê nisso nessa manhã? Não importa o que você passou, se está batendo o seu coração, deixa eu te falar, não acabou, não desista, Deus está com você. Só que Abacuque vai, depois dessa resposta de Deus, fazer outra reclamação. Verso 13 vai dizer assim: Deus, teus olhos são tão puros, que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade, porque então toleras esses perversos, esses homens maus, mulheres más? Porque ficas calados enquanto os ímpios engolem os que estão mais justos do que eles? Por que você está deixando que eles prosperem e não a gente? Por que você está deixando que a maldade venha sobre nós, mas eles são injustos? Então nós aprendemos também que Abacuque faz mais uma reclamação. E sabe o que ele diz? Na tela: isso não é... Você já disse isso alguma vez para Deus? Seja sincera. Seja sincero, você já disse para Deus alguma vez: não é justo, Deus? Eu já disse. Porque se você não disse, ou você ainda não conhece a Deus, não tem relacionamento com Ele, ou você não é ser humano. Qual que você acha que é a opção? Bom, eu comentei e mostrei para algumas pessoas que nessa semana saiu uma matéria de um protesto na Alemanha. Acho que eram 10 mil pessoas, ao menos, que se sentem cachorros. E eles protestaram na Alemanha pelo direito de não serem reprimidos, pelo direito de serem cachorros, sem que as pessoas coloquem um olhar condenatório sobre elas. Você pode pesquisar. É uma multidão de pessoas sentadas dizendo: nós nos sentimos cachorros. E parece brincadeira, não é mesmo? Pastor, você está brincando. Não estou brincando. Tem gente que tem dúvida de que é ser humano. E Abacuque está reclamando, dizendo: Deus, não é justo. Mas eu preciso trazer uma esperança para você. Eu gosto muito do que Max Lucado diz. Ele diz assim: Deus é Deus. Ele sabe o que está fazendo. Quando você não puder rastrear a sua mão, confie no seu coração. É por isso que Deus nos chama para relacionamento. Deus às vezes está em silêncio porque nós temos que... Deus, eu não estou vendo movimentação. Deus, eu não estou vendo você fazendo isso, não aconteceu, o dinheiro não caiu na conta. Deus, a oportunidade não chegou, a porta não se abriu, eu não estou vendo movimentação da sua mão. Quando você não conseguir rastrear a mão de Deus, você pode se conectar ao coração dele e confiar, porque Deus continua confiável, ainda que você não veja o que Ele está fazendo, amém? Creia nisso de todo o seu coração. Às vezes nós não vemos tudo. Uma semente, ela cresce no escuro, ela é pressionada pela terra como a semente de bambu.
A semente de bambu, ela é plantada, ela é regada, passa-se um mês, nada acontece, 2 meses, nada acontece, 3 meses, nada acontece, mas precisa ser regado. Você já plantou bambu alguma vez? Ninguém planta bambu. Primeiro que cresce muito rápido, fica muito alto, obviamente. Você vai plantar na sua casa para quê? Segundo problema, porque não é comum plantar bambu, porque não se vê. Chega 3 anos você regando aquilo ali, não tem uma manifestação de mudança em cima da terra. 3 anos. O bambu leva 8 anos para crescer. 8 anos debaixo da terra, no escuro, sendo pressionado pela terra, criando suas raízes. Mas depois de 8 anos, ele cresce mais de 30 metros em apenas 3 meses. Talvez as suas lágrimas estão regando essa semente que você tem plantado. A semente da paciência, a semente do perdão, a semente de Deus, eu quero fazer acontecer, é o meu ministério, é o meu dom, é a minha empresa, é o meu chamado, está ali, está debaixo da terra. Deus, não está acontecendo nada, mas deixa eu te falar, no momento certo, Deus vai erguer, Deus vai fazer fluir, as coisas vão acontecer de um tempo recorde, mas não é porque o recorde precisa acontecer, é porque Deus está estruturando você, Deus está fazendo com que essas pressões, esses sofrimentos te moldem, te firmem, para que aquilo que cresça seja permanente da sua vida. E eu quero te dizer, esse dia vai chegar. Eu acho que você não entendeu, esse dia vai chegar. Abacuque 2:1 apresenta aqui uma mudança de postura. O reclamão, aquele homem que estava ali cansado, que estava ali com uma frequência horrível, de dor, de sofrimento, de lamento, de reclamação, de repente alguma coisa começa a transitar na mente e no coração dele, no espírito dele. E ele diz assim: ficarei no meu posto de sentinela. Ele vai subir a uma torre e tomarei posição sobre a muralha. Eu vou ficar esperando, eu vou olhar acima da situação, acima dos muros. Eu vou ficar olhando enquanto os outros não vêm. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa, à minha reclamação, ao meu lamento. O que nós vemos aqui é que Abacuque tem agora não uma reclamação, ele tem uma atitude. Ele muda de ambiente, ele muda de frequência. É como se ele ajustasse, lembra rádio antigo? Você tinha que ajustar a sintonia. Ele começa a fazer uma mudança. Ele muda a estação, ele desliga a Globo, ele desliga a rádio, ele desliga as notícias, ele desliga o jornal sangrento, ele começa a parar de escutar as más notícias, e ele fala assim: agora eu vou para um lugar isolado, um lugar onde eu quero escutar o Senhor, mas eu vou me preparar, porque acima do problema, eu sei que o meu Deus está, e eu vou ficar olhando para Ele. Talvez é isso que você tem que fazer hoje, parar de olhar para a situação e começar a olhar, porque Deus está vindo ao seu encontro, trazendo socorro para a sua vida. Você pode aplaudir a Deus por isso. E nós não devemos ter medo da mudança. Não tenha medo da mudança, porque ela está te levando a um novo começo. Não tenha medo da mudança, Deus está te levando para um novo começo. Muitas pessoas estão precisando de um novo começo. Um novo começo na igreja. As feridas que você carrega, de relacionamentos, de frustrações, de decepções com Deus e com as pessoas. Talvez você esteja precisando hoje de um novo começo no seu ministério, em dizer: eu tenho dons, eu sei quais dons eu tenho, e eu quero exercer isso, mas eu preciso começar de novo. Dá até preguiça, eu estou cansado. Mas quando Deus vai nos chamando a esse ajuste fino, quando a gente sobe na torre como Abacuque subiu, a gente começa a olhar com outros olhos.
Nós começamos a subir em lugares mais altos. Então eleve os teus pensamentos, eleve os teus olhos para buscar aquilo que Deus vê. John Maxwell vai dizer algo interessante: nós não podemos nos tornar o que precisamos ser, permanecendo quem somos. Não podemos. Deus quer mudar você, Deus quer fazer um ajuste fino em você, Deus quer te elevar, Deus quer te fazer crescer, prosperar. Ele quer que você esteja numa nova frequência, não naquela rádio sangrenta, agora na rádio da esperança. Não naquele lugar onde tudo dá errado, agora no lugar onde você pode trabalhar e ver fruto, encontrar resultados para a sua vida, onde você vai sim plantar coisas, a semente, com dor, com lágrimas, mas você tem certeza de que aquilo vai prosperar, de que aquilo vai acontecer. Deus está mexendo em você. Cada passo que você dá, indo para a igreja, se envolvendo, participando de um discipulado, de um pequeno grupo, e lendo a sua Bíblia todos os dias, buscando a Deus, cantando a Deus, você só tem hoje. Se você largar o hoje, se hoje não for um dia de adoração, amanhã não vai ser. Nós precisamos aprender a usar o hoje e permitir que Deus mude as nossas vidas hoje. Você tem essa oportunidade hoje. E Deus vai trazer uma nova resposta para Abacuque. Ele disse: eu vou subir e eu vou esperar. E Deus dá uma resposta incrível para ele. Ele diz a Abacuque: escreva claramente a visão em tabuinhas, para que se leia facilmente. Anote a visão. Anote o que Deus está te dizendo hoje, agora, nessa mensagem. O que Deus está dizendo para você? Anote. Abacuque, anote aí. Pois a visão aguarda um tempo designado. Para os dias difíceis, você se lembrar que Deus fez uma promessa. E Deus não é homem para que minta. Ele cumpre todas as suas promessas. Ele fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere-a. Deus prometendo, ainda que demore, espere-a. Porque ela certamente virá e não se atrasará. Charles Swindoll vai nos dizer algo muito importante sobre isso. Ele diz: estamos todos diante de uma série de grandes oportunidades, brilhantemente disfarçadas de situações impossíveis. Qual que é o seu impossível? Qual é o seu difícil? Você acha mesmo que isso é difícil para Deus? Difícil é o teu coração. Difícil é mudar a tua própria mente. Difícil é mudar a si mesmo. E tem coisas que Deus faz, e tem coisas que nós temos que fazer. Mas as grandes oportunidades, elas estão disfarçadas de situações impossíveis. Diga agora para o seu impossível: o meu Deus pode todas as coisas. E Deus continua dizendo no verso 14 do capítulo 2: e a terra se encherá do quê? Do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Ele está falando sobre um derramamento de conhecimento da glória, da presença de Deus, onde as pessoas perceberão isso. É o derramamento também do Espírito, um prenúncio disso, de que viria, que a sabedoria, que é um ponto de vista de Deus, a sabedoria, como viver com sabedoria? É enxergar o que Deus enxerga, é agir como Deus age, é ter o princípio, a ética, a moral de Deus. Isso é sabedoria. Como vivo com sabedoria? Vivendo pelo ponto de vista de Deus. Então, o que nós aprendemos aqui é que Deus responde mais uma vez. E o que Ele está dizendo? Eu quero que você leia isso com força, junto comigo. A fé será recompensada. A sua fé será recompensada, meu amigo, minha amiga. Então você pode mudar a sua frequência e começar a trafegar agora na frequência da fé.
Porque fé é confiança daquilo que não se vê, é confiança em Deus, é confiança naquilo que Deus faz, naquilo que Ele pode. Você sai da reclamação, da murmuração, de que nada dá certo, e você começa a agir por fé, porque aqueles que andam pela fé, recebem os resultados da fé. E eu quero que você testemunhe muito em breve, daquilo que só Deus pode fazer na sua vida, amém? E o Zig Ziglar, ele vai dizer uma coisa muito interessante: a vida é um eco. E eu vou te mostrar na Bíblia isso também. A vida é um eco. O que você manda, volta. O que você planta, colhe. O que você dá, recebe. O que você vê nos outros, existe em você. Muito interessante. Aquilo que você faz tem um resultado. É implacável a lei da semeadura. O que você planta, você colhe. O que você dá, você recebe. A Bíblia diz: dê e Deus devolverá. Ele fala: faça generosamente, porque Deus é generoso. O que você dá, você recebe. Você entrega algo e você recebe a bênção de ser generoso, de ser próspero. E a forma como você vê os outros denuncia muito mais quem é você do que o outro é. Por isso eu não canso de dizer o meu propósito. O meu propósito é extrair o melhor de cada pessoa. Eu quero que nessa manhã você saia melhor. Esse é o meu propósito. Eu quero que esse ano você seja uma pessoa melhor. Eu quero que Deus olhe para você e fale: estou vendo mais Jesus nessa pessoa. Porque esse é o meu propósito. Porque o Espírito Santo quer edificar a sua vida. O Espírito Santo quer fortalecer, quer te erguer, quer te firmar, quer que você pense como Ele, haja como Ele. Deus quer mais Jesus na terra. Pessoas que são personificações de Jesus, pessoas que são semelhantes a Ele, são pequenos cristos. Alguém que fala: isso aqui é discípulo de Jesus, é isso que Deus quer. E quando você olha para uma pessoa que não tem o seu melhor, mas você fala: eu vou extrair o melhor dessa pessoa, você está agindo como o Espírito Santo quer que você haja. Porque aquela criança rebelde pode deixar de ser rebelde, eu sou prova. Pergunte para algumas pessoas de quando eu era da igreja, as coisas que eu fazia, as travessuras. Pergunta lá se aquele piá podia ser um pastor um dia. Pergunte se o apóstolo Paulo um dia poderia ser um apóstolo, um perseguidor assassino. Deus ama os improváveis. E deixa eu te falar, por mais bom e boa que você possa ser, você é um improvável, mas Deus quer usar você. Deus usa pessoas imperfeitas, porque Ele não tem um outro tipo de gente para usar. Só tem gente imperfeita, mas é na sua imperfeição que a perfeição do Cristo vem sobre a sua vida, e Ele te eleva a lugares altos. Abacuque vai responder a Deus: Senhor, verso 2 do capítulo 3, ouvi falar da tua fama. Ele se rendeu. Ele começa a contemplar a presença de Deus, uma mudança na mentalidade dele. Deus está fazendo alguma coisa no coração de Abacuque. Eu ouvi falar da tua fama, e eu temo diante dos teus atos, Senhor. Olha o que ele vai dizer. Ele conhecia da palavra, ele era um profeta. Ele conhecia as histórias de Abraão, de Moisés, de Isaac, de Jacó, que se tornou Israel, de Davi. E ele vai dizer assim: você precisa dizer isso junto comigo. Realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras. Você pode dizer isso comigo? Realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras. Esse é um pedido genuíno de alguém que conhece e teme a Deus, como Abacuque aqui estava dizendo. Ele conhecia a fama de Deus, os atos de Deus. Faze-as conhecidas em nosso tempo, e na tua ira, quando você for julgar essas pessoas, lembra-te da misericórdia. Ele diz: eu confio no que você está fazendo. Bill Johnson vai dizer algo também muito interessante. Ele fala assim: eu não posso me dar ao luxo de ter um pensamento na minha mente,
que não esteja na mente de Deus. Isso é metanoia. É você dizer para os teus sentimentos, para a sua natureza pecaminosa, de ódio, de raiva, de justiça própria, dizendo: quem vive em mim é o Senhor. E quando esses pensamentos vêm, você diz: os meus pensamentos foram mortificados na cruz com Cristo, e agora eu vivo um novo padrão de pensamento, onde o amor rege, onde a graça é abundante, onde eu consigo ter a mente de Cristo, onde a minha mente gera frutos do Espírito, não mais as obras da carne. E Abacuque, ele vai terminar essa narrativa, essa conversa com Deus, dizendo aquilo que é mais importante. E você com certeza já escutou isso. Se não escutou, preste muita atenção. Abacuque 3, 17 e 18 precisa estar sublinhada na sua Bíblia, marcada, highline. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Você pode aplaudir a Deus por essa palavra? Se alegre nele. Se alegre, ainda que você não veja fruto nas árvores, ainda que você não veja os resultados chegando, ainda que tudo dê errado, ainda que as coisas estejam ressecadas, ainda que as coisas estejam doídas, ainda que haja escassez, ainda assim eu me alegrarei, eu exultarei o meu Deus, porque Ele é o Deus da minha salvação, é nele que eu confio, Ele é o meu resgatador. Não vivemos por vista, mas vivemos por fé. Quando não vemos a mão de Deus, nós cremos que Ele é confiável e Ele está agindo em nosso favor. Então, Abacuque que reclamou, Abacuque que teve uma atitude depois, agora ele ora: todavia me alegrarei. Diga isso: todavia me alegrarei. Não importa o que acontecer, eu me alegrarei, porque o Senhor é a rocha que sustenta a minha alegria, é nele que eu me alegro. A minha alegria é ter Ele como tesouro da minha vida, não as coisas que Ele me dá. E ele termina dizendo: o Senhor, verso 19, soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como o do cervo, em outra tradução, como da corça, como um pássaro grande, com pernas compridas. Agora eu queria que você se colocasse de pé, nós vamos ler juntos o que ele acabou de dizer. Ele me habilita a andar em lugares altos. Você precisa dizer isso. Deus te habilita a andar em lugares altos. Quantos vão dizer aleluia? Sim, sim, sim. Escuta isso, escuta isso. O seu objetivo não é conhecer todos os detalhes do futuro. O seu objetivo é segurar na mão daquele que nunca te abandonará. Eu encerro com essa afirmação sobre passado, presente e futuro. O passado é a sua lição. O presente é o seu presente. Um presente de Deus para você. E o seu futuro é andar em lugares altos. Quantos recebem essa palavra? Deus te habilitou. Deus te deu a oportunidade. O Espírito Santo está aqui dizendo: eu não vou deixar mais você nessa lama, nesse poço emocional. Eu não vou deixar mais você nesse lugar de escassez. Eu não vou deixar mais você com esse pensamento de pobreza.
esse momento onde você não consegue enxergar, essas escamas vão cair dos seus olhos, esse sentimento vai cair do seu coração. Você está amarrado com pessoas que já foram embora, você vai liberar essas pessoas hoje. Você vai falar assim: eu perdoo, eu entrego essas pessoas nas mãos do Senhor, porque eu quero ser livre. Eu quero viver em lugares altos, eu vou subir essa torre, o Senhor vai me fazer ver sobre aquilo que está acontecendo, eu conseguirei prosperar, eu conseguirei superar. Deus está te chamando para superação, Deus está te chamando para lugares altos. O que fazer, pastor, quando Deus parece inativo? Quando Deus parece estar offline? Você precisa hoje abrir o seu coração. Deus está presente, te chamando para uma nova vida. Deus está te chamando para um novo momento, um novo começo na sua vida. E eu quero orar por você, meu irmão, minha irmã. Você vai subir hoje a sua torre, e a sua torre é figurativamente você vir aqui à frente. Você que está pedindo para Deus: Pai, me leva a lugares altos, eu quero ir além. Eu não estou falando de pecados, eu estou falando aqui simplesmente de que você vai ter uma nova visão, um novo mover sobre a sua vida, onde você se dispõe a abandonar tudo que é velho para viver o novo de Deus. Ainda que o velho seja bom, ainda que o velho seja aquilo que Deus preparou para você, agora é uma nova estação. Você está ajustando a sua frequência, você está conectado no canal dos céus, e os céus está vindo a seu favor, e Deus está te chamando para um novo momento na sua vida. Enquanto nós cantamos, meu irmão, minha irmã, eu quero que você se encha de coragem no Espírito, e você vem aqui, nós vamos orar por um novo começo. Você vai testemunhar de lugares altos, de lugares abrangentes, de novidade de vida sobre a sua vida, de novas conexões, de novas maneiras de viver, baseado na palavra de Deus, na fidelidade de Deus. Você vai sair desse poço emocional, você vai vencer essa depressão, você vai vencer essa ansiedade, você vai vencer esse estresse, você vai higienizar essa sua mente, porque Deus vai te dar uma nova frequência, a frequência dos lugares altos. Enquanto cantamos, vem aqui à frente, nós vamos orar como uma igreja juntos, para viver esse novo momento. Aleluia. Levanta a tua voz, levanta. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Levanta a tua voz. Todavia eu me alegrarei. Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Se conecte mais uma vez comigo aqui, nós vamos orar juntos. Nós vamos orar juntos. Há um mover novo de Deus aqui. Há uma habilitação espiritual agora para lugares altos, para novos caminhos. Deus está abrindo novas oportunidades para a sua vida, uma nova trilha dos seus pensamentos, uma nova trilha para que você enderece a sua angústia à esperança. Deus está fazendo coisas novas nessa manhã. Nunca é tarde para sonhar os sonhos de Deus, nunca é tarde para viver o novo de Deus. O que você viveu ainda é pouco perto daquilo que Deus tem para você.
Repita comigo: Senhor Deus. Repitam todos comigo: Senhor Deus, no nome de Jesus, eu lhe peço sabedoria. Por favor, Jesus, retira todo fardo, retira todo peso. Eu quero viver o novo, eu quero viver em lugares altos. Perdoa os meus pecados e me leva a viver a plenitude, o máximo que o Senhor tem para minha vida hoje. E eu recebo a Jesus Cristo e consagro o meu coração em tua presença, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir a Deus. Aleluia, aleluia. Ela vem pela mão. Pode voltar para o seu lugar, volte adorando a Deus. Eu creio. Diga: eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Só a igreja cantando. Erga a tua voz, igreja, cante pro teu Deus. Que a figueira, a sua melhor voz, a sua melhor voz. Igreja, a gente pode cantar ainda melhor para Deus, como um ato de fé e um ato profético. Diga: ainda que a figueira não flor. Diga isso, pregue a si mesmo. E o produto da oliveira minta. Então se alegre, sorria, cante como alguém que já recebeu, que já viveu aquilo que Deus tem. Ainda Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. 1 Coríntios 11, 23 a 26, ainda de pé. Nós vamos celebrar a ceia, a comunhão dos santos, a comunhão daqueles que já têm o Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, aqueles que entendem que Cristo é o Messias que morreu e ressuscitou, aquele que está vivo, que está acima de todas as coisas, aquele que tem autoridade. E para você que crê, nós vamos agora entregar os elementos da ceia. Você que se reconciliou hoje com Cristo e disse: Pai, eu estava perdido, mas o Senhor me encontrou e eu o encontrei. Você pode celebrar a ceia hoje. Você que confia no Senhor Jesus Cristo, você que o tem como Senhor da sua vida, a ceia é para você. Você que já experimentou também do batismo, dessa nova vida com Cristo, aqueles que foram remidos, perdoados, santificados, justificados, abençoados, adotados, reconciliados. Jesus fez isso tudo por nós. Quantos podem dizer: eu te amo, Jesus? Nós te amamos, Jesus.
Escute esse versículo que eu vou dizer para você. Está em Tito 2,14. Preste muita atenção. Ele, Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda a maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Deus te habilitou a viver lugares altos, assim como te consagrou às boas obras. Hebreus 10:25 vai dizer também: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo costumes de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Quantos foram encorajados pelo Espírito Santo estando aqui nessa manhã? Você foi encorajado, encorajada a viver aquilo que Deus tem para você? Eu queria saber, alguém que tem essa convicção no Espírito sobre Jesus Cristo, que deseja participar da ceia e não recebeu um dos alimentos? Alguém, levante uma das mãos. Luca, pegou? Todos, banda? 1 Coríntios 11, 23 a 26 diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Pegue o elemento do pão. Lembre-se daquilo que Jesus fez. Você merecia, nós merecíamos toda a condenação, mas Cristo disse: eu vou pagar isso por você, porque eu quero ter amizade com você, eu quero ter você comigo, eu vou fazer isso por minha graça. Comamos do pão. Depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Jesus está voltando. Maranata, vem Senhor Jesus. Vem Senhor Jesus. Nós celebramos a sua morte, porque é pelos teu sangue que nós fomos lavados, nós fomos perdoados, justificados. É pelo teu sangue que nós somos protegidos, e nós podemos viver hoje uma aliança contigo, uma aliança eterna, para sempre contigo. E nós celebramos tomando desse cálice, anunciando que Jesus em breve voltará. Tomemos. Erga a tua voz e diga: que nos lava dos pecados, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mais uma vez. Eu sou livre. Diga: eu sou livre, mais uma vez. Eu sou livre. Jesus fez isso. Nada além do sangue, nada além do sangue
coração, diga. Cante para o mundo escutar. Porque você é livre, porque não há nada. Ainda com as nossas vozes, que nos lava dos pecados. Nos lava dos pecados. Nos traz restauração. Você é remido pelo Senhor. Eu quero que você levante mais uma vez a sua voz, que nos lava dos pecados. Vamos crescer, banda! Nos lava, Ele nos lava dos pecados. Meu Deus, obrigado. E nos traz restauração. Não há nada. Celebre a Deus. Celebre a sua liberdade. Diga: eu sou livre. Sou livre. Sou livre. Nada além do sangue. A última vez, diga: eu sou livre com toda a tua força. Nós somos livres em Jesus. Não há nada. Quantos podem aplaudir a Jesus Cristo, nosso Salvador? Aleluia! 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 Obrigado, Jesus, pelo que o Senhor fez nessa manhã. Quantos são gratos pelo que Jesus fez nessa manhã? Diga aleluia! Que agora o amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, assim como as consolações e essa nova alegria que o Espírito nos deu nessa manhã, nesse dia, nesse momento, esteja hoje com você, com a sua casa, com todos nós e com todo o povo de Deus, espalhados pela face da terra. Amém. Você pode aplaudir mais uma vez a Jesus? Se você está nos visitando, queria te convidar a vir falar comigo, pastor Paulo ali na porta, com a Eliane. Conheça alguém, nós somos família e aqui é o seu lugar. Que Deus abençoe você, que você tenha uma semana em lugares altos. Aleluia, vão na paz do Senhor, queridos.